Boa noite. Agradecermos a Deus mais uma semana de muito aprendizado, muitos momentos de reflexão para todos nós sobre a nossa condição de espíritos imperfeitos e da imperatividade, da necessidade de nos tornarmos melhores do que chegamos, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Manon. Manon, o dinheiro. Item 9, instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Esse item 9, ele já vem com um comentário em cima do Evangelho, que é a salvação dos ricos. O Evangelho é: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Manon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Aí vem a instrução dos Espíritos. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele? Pois nada daquilo que é para uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz, eis o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque aquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Tem um ditado aqui no Nordeste que diz: vão-se os anéis, ficam os dedos. Eu fiquei lembrando da historinha de vários líderes, né, tidos como líderes espirituais, das histórias, né? E é impressionante como o que a veia que abre para o desvirtuamento do seu papel, do nosso papel, é o dinheiro. É tão importante isso. Eu tenho lido ultimamente sobre os grupos 12 Passos. O Bill Wilson, ele diz que das várias experiências deles, eles optaram pela pobreza institucional, porque se a pessoa começa a se envolver e ter dinheiro, ela tende a se desvirtuar, a fazer algo por algo em troca, principalmente quando esse algo tem a ver com o dinheiro, que dá uma sensação de segurança, que dá uma sensação de poder, mas de novo é só uma sensação. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Quanto mais dinheiro você tem, mais visado você é. Quer se proteger do assalto? Uma das proteções mais viáveis é não ter o que levar. Dizem, como eu estou falando, né, de muitos tidos como líderes, o que se confunde da liderança espiritual é exatamente o apego aos bens materiais. Por isso que nós estávamos falando sobre nossa condição de espíritos imperfeitos.
quantas vezes no dia de hoje, que eu não vou falar nem nos outros dias não, em algum momento, em alguma decisão, em alguma comunicação, em algum julgamento que nós fizemos, nós não achamos que estávamos um pouco mais seguros porque a gente ou tem dinheiro, ou tem um emprego, ou tem uma posição. Quantas vezes, num dia, nós deixamos de crescer, olhando para nós e para as nossas imperfeições, vendo o que está nos faltando de crescimento espiritual, porque nós ficamos comparando nossas vidas com a dos outros, muitas vezes achando que nós somos mais do que os outros, querendo dar conselho da vida dos outros, que eles cheguem onde você chegou, onde nós chegamos, a nível material. E nos frustrando quando começamos a tanto comparar, começamos a nos comparar com outros que chegaram materialmente mais. Então a gente leva a vida inteira a deixar de pensar na evolução espiritual para pensar apenas em segurança ou progresso material. A igreja, ela vinha na Idade Média, até mais ou menos o século 12, 13, que é a época que nasce Pedro Bernardone, que era filho de um italiano com uma francesa. Porque ele era filho da francesa, tinha muito contato com a mãe, ele falava, na Itália, falava muito em francês, e começaram a chamar ele o Francesco. E ele vinha de uma família abastada materialmente, tinha muitas guerras laterais na Idade Média, entre o século XII e o século XIII, ou seja, 1200, 1100 e pouco, né? E aí esse rapaz vai para algumas guerras e volta transtornado, porque as pessoas brigando por mais terras, brigando pelos espólios da guerra, pessoas se matando por dinheiro. E ele tem um insight no meio de vários colegas que eram tidos como cavaleiros, andavam de cavalos, que não eram os pobres andavam lá a lutar a pé, como se fosse a infantaria. E ele, numa posição privilegiada de guerra, ele pôde observar os descompassos da luta da gente pela matéria. Quantos de nós aqui hoje não acham que sem trabalho para ganhar dinheiro não vivem? Quantos de nós hoje não estão entregando a vida pelo trabalho, que é diferente de trabalhar para viver do que de viver para trabalhar, em detrimento da família? Não temos tempo para cuidar de filhos, para ter atenção aos pais, para ter atenção aos nossos próprios companheiros que nós escolhemos. Sabe, o Evangelho é muito profundo, porque nós temos que nos enxergar. O Evangelho é para dar esse contraste na nossa conduta. Quantas vezes num dia nós estamos pensando que quem nos garante é o nosso dinheiro e o nosso trabalho e não Deus? Quantas vezes num dia nós lembramos aquele trecho do Evangelho que fala: olhai os lírios do campo, eles não plantam nem ceifam, mas nem Salomão, em toda a sua grandeza, se vestiu com uma roupa que tivesse a beleza dos lírios no campo. Nós esquecemos que o nosso papel é plantar, mas o resultado é com Deus, e achamos que porque plantamos estamos com algum tipo de resultado hoje, é esse resultado que nos dá a segurança. E nos envaidecemos com isso. Entregamos tudo. Tem gente que se mata porque perde um emprego. Tem gente que se mata porque se aposenta, porque não sabe viver sem o trabalho para ganhar alguma coisa. E quantas vezes no dia nós não estamos confundindo amor e cuidado com as pessoas com a obtenção de dinheiro?
de bens. Às vezes, quando a gente vai olhar que a gente perdeu um monte de oportunidades que precisavam da nossa presença afetiva na criação dos nossos filhos, no relacionamento, no desenvolvimento de atividades, o bonde já tinha passado. Às vezes o menino já está na cadeia, a menina já não se graduou, não trabalha, ou não consegue ter uma vida própria, ou então tem uma vida completamente disfuncional, uma família disfuncional. E a gente estava achando que estava fazendo bem, tendo segurança, só pensando no tanto de dinheiro que ia ganhar. Eis uma reflexão. Não é que não se precise trabalhar, porque se precisa de equilíbrio, nem de ter o básico para a sobrevivência, mas é o básico. Nós lutamos por mais que o básico. E a medida do ter, dizem, ela não enche. 600 anos antes de Cristo, o Buda falava isso. Grande não é o homem que tem muitas coisas, é o homem que consegue conviver com o mínimo, ele tem poucos desejos. Porque ele diz, se você alimentar os desejos, eles só aumentam. A nossa libidinosidade na matéria, a gente começa a achar assim, não, eu vou fazer isso, depois eu abuso. Ele dizia, não, você não vai parar. É ilógico, a lógica é, quanto mais alimento você dá uma coisa, mais ela cresce. Você só vai parar quando você não puder mais. É a grande metáfora do cavalo que sai correndo, em disparada até que o coração dele para e ele cai sem forças físicas, totalmente deteriorado e provavelmente sem condições de se reerguer. Ele cai correndo, morre, esbaforido. Quantas vezes isso não está acontecendo? E era essa história que levou aqueles jovens lá para a guerra, para várias guerras, em que Francisco foi batalhar. Na posição em que ele estava, ele viu esse contexto, das pessoas com mais e lutando por mais ainda. Porque ele diz, mas eu tenho que ter mais para proteger o que eu tenho. Ele disse, então, era melhor não ter. Se é para ser escravo, dizer que você é livre porque faz o que você quer. E quando você diz que o que você quer é comer, beber e atender aos impulsos físicos, você não é livre, você é escravo dos seus impulsos físicos. Você é o maior escravo que tem de uma prisão sem muros, da qual você vê nela as grades ficarem cada vez mais fortes. Porque você tem medo, desenvolve a síndrome do pânico. E aí, para se proteger e proteger o que você tem de material, o custo é mais alto ou é mais baixo? Mais alto, já pensou? E São Francisco, né, que ainda não era, ele volta e diz, eu vou abandonar tudo isso, porque eu enxergo que bens, nós não nascemos para isso. Os bens devem ser, como o nosso corpo, utilizados para a manutenção do necessário. E o a mais só vai nos trazer peso, prejuízo e nos tornar lentes na nossa evolução espiritual. Nós nascemos para uma evolução espiritual. Nós nascemos para servir materialmente e com isso desenvolver a humildade, consequentemente crescermos espiritualmente. Servir materialmente para crescer espiritualmente. Daí é o dando que se recebe.
é dar o teu serviço em prol, dar a tua vida em prol dessa coletividade e crescer espiritualmente em humildade, em sabedoria, em desapego, em desprendimento. E aí ele abandona tudo sozinho, vai para um localzinho chamado Porciúncula, e lá tinha igrejas caídas, porque tinham lugares em que os padres não iam muito, faziam a igreja, mas não tinham grandes doações, o pessoal não mexia muito no século XII, XIII, com dinheiro. Então os padres queriam mais, alguns padres, lógico, queriam mais capelas ou paróquias que dessem bons recursos. Então ficava aquela capelinha lá construída, nunca mais ninguém ia e ela caía. Então era cheio de pequenas capelas caídas na Europa. E ele sentiu aquilo, que ele tinha que reformar essas igrejas sozinho. Tentou convencer o pai dele, e o pai dele disse: tu não está vendo que eu não vou largar o que eu tenho, a riqueza que eu tenho para ser pobre? Aí ele disse: pois eu vou. Disse: pois vai. E ele era o filho único. Disse que ele estava louco. O pai dele mandou prendê-lo. E diz aí a história que ele, na frente do bispo, chamou o próprio bispo para falar com ele. Ele rasgou as roupas, que as roupas rasgou e ficou nu na frente do bispo. Ele disse: eu não quero mais nada disso. E aí seguiu. Com o tempo, muitos começaram a segui-lo e ele ajeitava aquela igreja que tinha caído e começava a pregar lá dentro. Os padres começaram a se incomodar, porque ninguém podia pregar que não fosse ordenado. Porque um padre é que recebe ordenação, né? E aí começou a perseguição, naquele tempo discussões sobre índex, inquisição, né? Podia até ser morto. Então eles entenderam, já com os que estavam seguindo ele, que eles deveriam ir ao Vaticano pedir ao Papa que autorizasse que eles pudessem fazer esse trabalho nas capelas e pudessem falar do Evangelho. Lembre-se que antigamente nem as pessoas conheciam o Evangelho, porque era tudo lido em latim ou grego. E eles falavam para os pobres. E aí eles acabaram tendo que ir ao Vaticano, chegando lá com os votos que eles tinham. Eles tinham 3 votos. Básico primeiro era a pobreza, né? Castidade e caridade. 3 nós naquele cintozinho daquela roupinha. Foram pedir, foi criada a ordem, não era para ter uma telha, não era para ter um quarto, era somente para que eles continuassem pelo mundo pedindo só o básico para se alimentar. Não era para pedir o café e guardar para o almoço, não. Pedia o café e na hora do almoço pedia o almoço. E aí ele seguiu no trabalho, alguns irmãos ficaram lá em Assis, e quando ele volta doente do Oriente, pegou uma doença nos olhos e tal, quando chega lá, se impressiona, dizem até que ele quis entrar dentro do mosteiro imenso no inverno, e não deixaram ele entrar, porque ele vinha com outros, todos com roupas de mendigo, né? Sujo, barbado. Aí estavam para morrer de frio, chegaram naquela porta imensa, era o mosteiro dos franciscanos, da Ordem dos Irmãos Menores, que era o nome da ordem que foi criada, a qual ele pediu, era um líder e nunca foi o presidente, o dirigente. Diz que não era para ter algo estruturado, era só para ele ser ordenado e não ser excomungado, porque pregava. Resultado: quando chegou lá, identificaram que era ele, botaram ele, olha, lá está o seu quarto e tal. Diz que quando viram, ele estava lá em cima do telhado, na torre, jogando as telhas para baixo. O irmão Francisco está louco, a nossa obra, eu pensei que ele ia ficar feliz, tem tanta gente, chegaram tantos jovens, a gente construiu isso aqui, olha, tudo bonito, coisas
aparentemente até com um certo luxo, um certo requinte, ele vem quebrar. Aí ele disse, não foi para isso que nós pedimos para criar uma ordem, não foi para ficar juntando gente dentro de um mosteiro, não. É para sair pelo mundo fazendo o que Jesus fazia. Não tinha uma casa, não tinha nada, saía por aí pregando e tentando desenvolver o reino de Deus no coração das pessoas. Ponto. Eu pedi ao Papa para criar esta ordem para que a gente pudesse ser ordenado e falar para as pessoas sobre o Evangelho de Jesus. A vida de uma pessoa pobre que trabalhava e pedia só para a sua sobrevivência e que se preocupava em transformar as pessoas em pessoas melhores, sem nada, andando e falando. Assim fez Jesus, assim fez Paulo. Andou o mundo naquele tempo, o mar Mediterrâneo todo, falando a pé. É essa a ordem, não é essa ordem aí. Aí disseram, não irmão, como é que a gente vai abrir? Nós temos já os cargos, já temos isso, já está tudo construído, quem é que vai sair debaixo de uma coberta dessa? Para ir morar no meio da rua? Foi a pergunta que o pai dele fez a ele quando ele resolveu ser franciscano, né? Fazer o que ele fazia. Fazer o voto da pobreza. Ele disse, pois então essa não é a ordem a qual eu propus. Eu saio da ordem que eu criei. E a história conta que realmente ele já estava doente, muito fragilizado. Ele morreu mais ou menos com os 46, 48 anos. Muito doente. Ele ficou num morro, tinha um monte lá perto, e lá é que dizem que apareceram as chagas nele, né? Apareceram chagas, ele já estava com esse problema na vista, não enxergava, e aí eles iam cuidar dele lá, mas ele não tinha uma casa para morar. Olha aí, Eliseu, que a gente estava falando. Será que nós estamos dispostos a negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Deus? Será que nós estamos confiando mais em Deus ou em Manon, no dinheiro, no nosso trabalho, noutras pessoas? É a provocação evangélica, é para cada um. Não cabe, mas o meu primo, ele é rico, ele... Não, meu irmão. Olha o dedinho, volta para ti, teu dedo. E o João de Deus, olha o dedinho, volta para ti o teu dedo. Mas se o Renato, volta para ti o teu dedo. Existe uma lei de causa e efeito, existe a lei de justiça, existe a lei de amor, e você tem um compromisso na vida se você acredita. O que é? Sair daqui melhor do que você chegou espiritualmente. Mas nós só acreditamos ou temos essa inclinação, a maioria, a só acreditarmos na matéria, que é a matéria que vai nos garantir. E impressionantemente, quanto mais nós temos, mais alguém quer tomar o que a gente tem. Porque é matéria. E espiritualmente, quanto mais nós temos, a maior parte das pessoas sai de perto da gente. Se você espiritualmente está se sentindo bem, está com a sua codependência trabalhada, está sem a efervescência das suas carências, se você não precisa encher suas mágoas de álcool ou de drogas, se você não precisa ir ficar num sonho ensurdecedor para se sentir fora de você mesmo, se você não precisa ficar atendendo a situações compartimentadas, pegando um bonde um em cima do outro para se sentir vivo, as pessoas dizem o quê? Está doido, é isolado, é estranho. Quando você pode ser um cara rico, que a riqueza é essa. Rico é aquele que nada deseja, porque ele já tem tudo. Essa é a primeira reflexão.
E você vai ver no Evangelho e diz: aquele que habita sob a proteção do Altíssimo, aquele que tem Deus no coração. Quem tem Deus não precisa de nada, mas você não só quer Deus. É a força de tudo, mas você não acredita na força de Deus. Nós não acreditamos muitas vezes. E aí a gente acha que tem que ter muito mais e nunca para de querer ter. Materialmente. Diz a lenda que Alexandre o Grande, que dominou o que é a Europa hoje, tudo aquilo, diz que quando ele morreu, ele disse que ele pediu para ser colocado no caixão com as mãos para fora do caixão. Não sei se é verdade, mas diz a lenda que Alexandre o Grande foi enterrado, o caixão ficava visto as mãos dele para fora. Ele queria mostrar para toda a descendência dele, porque que ele nada levava. Tem gente com 100 anos, não dá uma passada que não seja para ganhar algo em troca. Podemos julgar isso? Não, mas podemos imaginar que nós poderemos chegar aos 100 anos do mesmo jeito. E escolhemos hoje, porque hoje é que eu vou plantar a semente do que vai nascer amanhã. Quem eu quero ser? O que eu quero ter? Onde está o meu sucesso? Onde está o meu êxito? Em Deus? Na parte espiritual? Ou em Manon, no dinheiro? Tem muita gente criticando líderes espirituais que sacaram 35 milhões, que sacaram não sei o quê, que tem casa não sei onde, mas é morrendo de vontade de ter isso aí, não tem. Olha, o fulano tinha 35 milhões, 2 fazendas. Não sei. Olha, volta teu dedo para ti, que provavelmente, será que no teu trabalho você está sendo desprendido mesmo? Será que se você tivesse a mesma oportunidade, você não acumulava do mesmo jeito? Eu me instiguei muito a olhar, que é uma figura que eu tenho uma admiração muito grande. É o Chico Xavier. O tanto de relatos que eu ouvi, os livros que eu já li sobre a biografia dele, era interessante. A maior parte dos centros espíritas, nos anos 30 em diante, tudo por causa do Chico. Porque ele recebia as doações e ele imediatamente doava. Eu fui ao quarto que o Chico morreu. Eu estava comparando aí que tem outro líder espiritual, o Prembaba, que um livro dele vendeu 3 milhões, aliás, 120 mil cópias. 120 mil cópias. Isso é uma matéria na época. E ele teria apurado com o livro 3 milhões de reais. E o Prembaba, acho que ele não tem 5 livros. O Chico Xavier deixou 412 livros em vida. Tem livro que vende 1 milhão. Num ano. E o Chico morreu numa casinha boa para o interior de Minas. O quartinho do Chico era um quartinho sem ar-condicionado, um quartinho com uma caminha de solteiro, que o tamanho dele era a metade do quarto aí dessa salinha que usam para tratamento de saúde. A metade. Vende, não, ele vende. Agora você abre 99% das obras do Chico, tem lá, ó, você não entende quando você começa a ler o Espiritismo. Você abre a primeira, segunda, terceira folha, tem o quê? Um contrato assinado pelo Chico doando. Esse livro aqui foi doado para o centro tal, para manter o centro.
Esse livro foi doado não sei para quem. Esse livro foi doado para a Federação Espírita Brasileira. Todo doado em cartório. Eu vi o depoimento do carteiro, ficava responsável pela empresa de Correios e Telégrafos lá em Uberaba, e antes em Pedro Leopoldo o outro falou também, dizendo que não conta às vezes, quando chegava a carta para o Chico passava para ir trabalhar a pé, em Pedro Leopoldo. Ele marcava, contava o leite, depois datilografava lá, né, na parte lá da fazenda, na fazenda modelo. Hoje é da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele passava, o cara já guardava as cartas para ele, chamava, Chico, carta para você. Ele recebia muitas cartas. Ele não conta às vezes que viu o Chico abrir a carta, cheia de dinheiro a carta. Ele disse, não conta às vezes em que a primeira pessoa que passava, ele só fazia olhar e dizia, tome. Dava. Terreno de Federação Espírita, onde está o prédio, casa, carro. Quando ele disse que 90 e tantos % das obras doadas, por quê? Porque ele criou um rapaz e tem uma parte da produção, o Chico já bem velho, ele disse que o Chico autorizou doação de direitos para ele. Então tem uma parte da produção que o Chico não tinha doado, foi surgindo depois, que ele reclama os direitos autorais. Mas o Chico em vida e lúcido, o que se sabe é que tudo foi doado. Interessante. Conseguir ter um ministério desse, que ele trabalhava, ele era empregado da Fazenda Modelo. Esses livros, como Paulo Estevão, ele escrevia de noite, escrevia na hora do almoço, porque ele não faltava ao trabalho. O Divaldo Franco, que também era servidor público do Instituto Previdenciário da Bahia, ele começou a viajar mais quando ele se aposentou. E o Divaldo adotou 650 crianças. Você chega na Mansão do Caminho, é uma coisa linda. E o Divaldo mora lá, numa casinha. São modelos? Não. São espíritos também imperfeitos, lutando pela perfeição. Lutando contra as imperfeições deles, dentro deles a cada dia. Mas mostrando um caminho interessante. E nem morrem de fome, né? Às vezes você tem um filho, não sabe como é que cria, morrendo de medo. Tem gente que tem tanto medo a nível de bens materiais que já optou por não ter filho. E o Divaldo Pereira Franco adotar 650. Você colocar no YouTube, eu fiz um vídeo lá com uma filha dele de 78 anos, porque o Divaldo vai para 93 agora. Ela contando, meus irmãos tudinho casados, se formaram, tudo trabalhador, tudo, 650. Fizeram um aniversáriozinho lá do Divaldo, tem mais de 300 netos. Quantas possibilidades nós não temos? Quantas possibilidades nós não temos? O que nós podemos fazer com o nosso espírito elevado? Mas será que de fato a gente está trabalhando tanto, se entregando tanto à questão de receber dinheiro, de enricar, de manter o que tem? Será que a gente está fazendo isso porque realmente a gente precisa? O tanto que a gente está investindo de energia nisso é porque a gente precisa? Ou será, isso é uma pergunta que cada um tem que fazer assim, que a gente na verdade não está servindo a Deus? A gente está servindo a Manon?
o pai do Chico vivia brigando com ele, porque ele falava com esses espíritos, e ele sempre jogou na loteria. O Chico, porque o pai dele vendia bilhete, e ele também gostava de jogar, nunca ganhou. Ele dizia, por que você não pede para um espírito desse assoprar o número da rifa dessa semana? Ele dizia, mas papai, não pode. Por que você não pega? Nós passamos tanta necessidade. Porque ele era rimo de família, tinha muitos irmãos. O salário que ele ganhava de servidor, como fosse um técnico hoje, nível nem médio, né? Era pouco. E ele dizia, por que você não pede um pouco para isso para os espíritos ajudar a gente, nossa família? Disse, não, papai, a gente tem que viver com isso mesmo, que a gente tem. Um evangelho como esse, ele é muito forte para nos questionar. Todos os caras que você vê, em regra, quando você vê se desvirtuando da questão espiritual, é porque se apaixonou pelo dinheiro, ou pelo trabalho, ou pela posição material que tem. Homem ou mulher, pode ir atrás. Porque antes dele começar a fazer besteira, ele começa a se sentir seguro materialmente, ele acha que aquilo lhe dá segurança. Aí começa a fazer besteira, porque ele acha que ninguém vai poder mexer com ele. É do dinheiro aos bens, chegando à questão da imagem no mundo. Ah, ninguém mexe comigo. Não existe isso, só um é inabalável. Quem é? Deus. Porque Ele é perfeito. Porque Ele é perfeito. Agora, como para nós, o que resta é a música. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. Mas no futuro. Ei, Renato, eu posso ser hoje? Claro. Como é que eu começo? Sendo sincero. Pense e pega uma caneta e um papel e começa a fazer o inventário. Ou então hoje, quando estiver na mediúnica, fique pensando o tanto de imperfeições, de paixões que nós temos, desvirtuadas, coisas que nós sabemos que são erradas e que a gente acha que não tem força, mas na verdade a gente não tem ânimo de sair delas porque a gente gosta de ser assim. A gente se idolatra, a matéria. Coloque, se você parar e disser assim, eu tenho quase certeza que se alguém conseguir, na hora que for fazer esse inventário moral, entender que já está na posição de anjo, eu tenho quase 99% de certeza que desencarna na mesma hora. E a pessoa fica assim, eu não quero morrer não. Tá aí, é o primeiro apego. Porque você vai virar um anjo. Uma lagarta virando uma borboleta, deixar de estar se arrastando e estar voando por aí. Bonita. Mas só que eu tenho quase 99% de certeza que não acho nenhum anjo aqui. A pessoa diz, eu posso? Pode, meu filho. Seja perfeito. Ah, perfeito. Pois seja bom. Me mostrar aqui o que não tem de inclinação. É aí que vem o pensamento. Quantos aqui não conseguem sequer se contentar com o que tem? Em nada. Às vezes da boca para fora, nas atitudes até sim, mas lá dentro não gosta. Tudo reclama. Questão do verme, né? Ah, eu sou um verme. Ei, meu filho, poucos podem se dizer como um verme. Que ele vem na condição dele para viver só no escuro ali, devorando cadáveres, e ele faz o serviço dele bem caladinho, ele nasce e morre, não reclama contra nada. Faz o trabalho dele. Assume a responsabilidade dele. O que é o medo? Ou de onde vem o medo, se não desse nosso apego à matéria e nosso desleixo com Deus? Porque quem crê em Deus, a gente sabe quando a gente está espiritualmente bem que não tem medo não. A gente aceita.
Quantos casos de pessoas que fizeram erros que para os homens são horríveis e que estão aí condenados com sentenças judiciais pela justiça, e que mesmo nesse momento, ao invés de sentar e dizer o quê? Eu errei, estão fugindo. Jesus, quando foi entregue, sem fazer nada para nós de errado, e para a lei dos homens também ele não fez, porque ele foi para o rei Herodes, e o rei não o condenou, não teve a força, ele veio com a polícia religiosa, o rei não teve condição de condenar. Eu não vejo o que condenar nesse rapaz. Levaram ele a Pilatos. Pilatos disse: eu não vejo por o que condenar esse rapaz. Mas veja, ele não estava devendo absolutamente nada. Mas na hora que ele foi ser entregue, um discípulo puxou a espada e cortou a orelha de um apóstolo. Ele disse o quê? Guarda a tua espada, porque quem vive pela espada também morre pela espada. Levaram ele sem qualquer resistência, sem qualquer defesa. Quando Pilatos perguntava as coisas para ele, você for ler lá em João, ele nem se defendia, ele não respondia. E Pilatos ficou assim, porque ele não se defendia. Olhou para ele e disse: rapaz, você sabe quem eu sou? Você sabe o poder que eu tenho? Aí ele olhou para Pilatos, até aí ele estava calado, não é isso não, no Evangelho? A primeira vez ele olha para ele e diz assim: tudo que está embaixo, só está embaixo porque meu Pai que está em cima permitiu. Pronto. E ele foi. É para carregar a cruz? Carrega. É para apanhar? Beleza. Vai morrer? Tá bom. Estou aqui. Eu aceito que qualquer um cometa injustiça contra mim, porque qualquer injustiça dos outros contra mim só vai levar de mim o que é material, mas o meu espírito continua o quê? Puro. Agora, se eu cometer uma injustiça contra alguém, aí levar o que eu tenho de mais precioso, não é isso? Se cometerem injustiças contra mim, guarde essa palavra, eles só me levam os bens materiais. Mas se eu cometer uma injustiça contra alguém, aí eu estou perdendo uma parte, de fato, para a matéria e para o espírito, porque eu estou perdendo a minha natureza. Se você for bom, um espírito bom, fazer uma injustiça, ele está perdendo muito, não está não? Ele diz: 1000 vezes sofrer injustiça do que injustiçar uma pessoa. 1000 vezes ser caluniado e difamado a caluniar e difamar qualquer pessoa. Aí é apegar a Deus, né? Não? Pai, o pessoal batendo, furando, ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Acho que por hoje, para as nossas reflexões, acho que a gente já tem um bocado de bagagem aí para levar para casa e pensar se nós já estamos no ponto de ser anjo. Se nós estamos no ponto de servir a Deus, ou se a gente está servindo muito mais a Manon. Se nós estamos botando fé na segurança dos nossos bens, do nosso dinheiro, do nosso trabalho, ou se a gente está entendendo que o nosso dinheiro, nossos bens, nosso trabalho, vem para nós
dentro do necessário para nos treinar, para nos testar, para nos tornarmos espíritos melhores do que nós chegamos. Como diz Platão, melhor prova de amor que você pode dar a alguém é crescer. Cresça. Não é uma resposta material. Dando o que se recebe é dar o trabalho material e receber o amparo espiritual, o crescimento espiritual. E não esqueçamos, se fazem uma injustiça contra nós, de espiritual nada nos pode ser levado. Se nós fazemos uma injustiça contra qualquer pessoa, nós estamos ou revelando a nossa natureza, ou então, provavelmente vamos estar perdendo a nossa natureza. Como no Espiritismo existe uma lei de progresso e não há regresso, um espírito bom, um espírito puro não comete injustiça, mas se submete a quantas injustiças tenham que vir. Isso é passar por provas. É o filho que às vezes, cheio de imperfeições, agride a mãe e a mãe diz: você pode fazer o que você quiser, mas você não deixa de ser o meu filho. E isso não quer dizer que ela vai fazer tudo por ele. Ela tem que botar limite, porque ele tem que tomar o remédio dele, mas ele não deixa de ser filho. Porque fazer tudo não quer dizer dar tudo de material, é dar tudo de espiritual, é formação. E tem uma história que o Chico visitava muitos presídios, né? As casas de detenção, cadeias, e perguntaram um dia para ele, alguém chegou e disse: ei, Chico, lá é cheio de obsessor, né, Chico? Aí o Chico disse: nunca vi. Você já viu? Na minha mediunidade eu não consigo enxergar. Não, mas são bandidos, são facínoras, estupradores, violentadores, assassinos. O que você vê lá então, Chico? Eu vejo muito mães. Sério, Chico? É. Porque o obsessor, ele levou ele até ali. Ele abriu portas, chegou a um fundo do poço. Fazer o que mais com ele? Quem é que está lá que não abandona o seu filho? As mães. Ele disse: é cheio de mãe que desencarnou e vê o filho naquela situação, vive dando atenção ao filho. Aí a pessoa ficou logo toda sem palavras, porque o nosso hábito é julgar materialmente. A gente quer julgar, a gente quer ver a condenação. Esse problema que está acontecendo em Abadiânia, eu tenho certeza que tem gente que está assistindo o jornal todo dia, até ver que não vai mais ninguém para lá. Enquanto tiver indo alguma pessoa lá, a pessoa não se conforma. Não é não? Porque a gente quer ser Deus. Pode ver, todo dia passa. Eu já vi umas 2 vezes assim. E os fiéis continuam indo, né, assim, para Abadiânia. Enquanto não for, assim, for uma pessoa, vai ficar, porque a gente quer uma resposta material. A gente pensa que Deus dorme, mas ninguém quer esperar por Deus. Quem lê o Antigo Testamento, gente, tem coisas simbólicas, mas tão importantes, que havia 12 tribos de Judá, todas separadas. Acho que eram os 12 filhos de Jacó. De uma tribo tinha Saul, um cara que era só guardador de ovelhas, e o profeta disse que
os espíritos, Deus tinha conversado com ele e ele ia ser o rei que ia unir as 12 tribos de Judá. Sumiram as jumentas dele e ele foi atrás. Chegando na feira, disseram: rapaz, tem um vidente ali que vai dizer onde é que as tuas jumentas estão. Aí ele foi falar, o profeta disse: não, eu sei, mas na verdade isso aconteceu porque eu queria dizer que você vai ser o rei que vai unir as 12 tribos de Judá. Ele disse: mas eu não acredito, aqui eles vivem sempre em guerra, como é que eu, um pobre, da tribo mais humilde, um guardador de ovelhas, um pastor, vou ter essa coisa? Esse meu filho não é você não, quem está dizendo para você é Deus. Aí ele disse: ah, então se é Deus, então vamos lá, né? É que ele disse: se eu não ganhar nada, também eu não vou perder. Virou o rei que uniu as 12 tribos de Judá. Não é isso? Saul. Acho que é isso. Começaram as batalhas. Briga, briga, briga. Quando ele tinha uma dúvida de como é que ele ia agir, ele chamava o profeta. Aí o profeta tinha um negócio de ir passar 30, 40 dias no deserto meditando. Aí o profeta, quando vinha com a resposta que Deus e os espíritos mandavam, ele já tinha tomado uma atitude, matado um monte de gente. Aí Deus dizia, mandava o profeta dizer: rapaz, como é que você manda eu consultar e os bons espíritos dizem isso e você não tem paciência de esperar por Deus? Você não entende que quem te colocou onde você está foi Deus, rapaz? E assim, noutra batalha era do mesmo jeito, mandava o profeta ir, quando o profeta voltava, ele não esperava, já tomava uma atitude, ou seja, ele confiava mais nele ou em Deus? Nele. Quando foi dar a terceira vez, mais ou menos, o profeta disse para ele, acho que é Samuel, não lembro bem, só olha, vou te dizer uma coisa, realmente Deus tinha te colocado aí, olha aí a diferença no espiritismo, de destino para programação. Havia uma programação para você e a sua linhagem serem os reis por muito tempo. Mas eu vou dizer para você uma coisa: você não sabe esperar por Deus, você não confia em Deus, você não tem paciência, você confia mais na sua força e no seu trabalho material. Então Deus está mandando dizer para você: só vai reinar até você morrer. Depois que você morrer, nenhum da sua linhagem continua. E é aí que surge um de outra tribo, que é Davi. Então, finalizando, quantas coisas Deus tem para nós, se nós desempenharmos o nosso papel, cumprimos a nossa responsabilidade sem excessos. Quanto Ele tem para nós? Mas temos que nos questionar se nós estamos confiando mesmo nele ou não. Se nosso materialismo está nos levando ao desespero de fazer escolhas precipitadas, de reagirmos à vida, ao invés de agirmos. Porque quem reage é animal, você pisa na pata do cachorro, ele lhe morde. E quem age não, ele para, pensa o que é que tem que fazer. Muita paz, uma boa semana para todos nós. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza,
tristeza que eu leve alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar